Hello guys, how are you? In today's class, we are gonna have a conversation about time, ok? Então hoje a gente vai aprender sobre as horas, certo? É bem facinho, é bem tranquilo. Em alguns momentos falar hora em inglês é muito parecido também com o português e vocês vão encontrar essas semelhanças aí ao longo do período da aula, tá? É o seguinte, para a aula de agora vocês vão precisar primeiramente do Student Book de vocês, o livro grande, na página 38, tá? Então, por favor, já abram. E eu vou começar com uma explicação sucinta do What Time Is It? A primeira coisa que vocês precisam saber é que existem duas maneiras diferentes da gente falar a hora em inglês. A gente pode tanto falar na maneira britânica quanto da maneira americana, tá? E a diferença, ela é sutil, principalmente porque o que muda mesmo é a forma que a gente vai colocar os números, a sequência que a gente vai colocar os números para dizer que horas são, tá? Então eu vou explicar para vocês primeiro a maneira americana e depois eu vou explicar a maneira britânica, tá? Bom, a forma americana de falar, ela é bem simples. Vocês vão sempre falar it's e na frente vocês vão colocar horário e minuto. Por exemplo, agora, nesse momento, são 9 e alguma coisa da noite. Então a gente vai falar it's 9 and e os minutos, eu acho que são 9h35, por aí. Então, it's 9:35 p.m., ok? It's 9:35 p.m. Esse é o horário que a gente tá falando agora. Se eu quisesse falar, por exemplo, que são 1h, ou qualquer horário redondo, eu vou fazer it's 1 o'clock. 1 o'clock. Esse o'clock, ele serve, gente, para falar de horário redondo. Então, por exemplo, se eu estou falando que são 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, e assim sucessivamente. Mas a gente não pode usar esse o'clock quando já tiver passado minutos do meu horário. Então, se for, por exemplo, 1h03, não posso mais falar o'clock, porque já são 3 minutos passados aí, e esse o'clock não cabe mais, tá? Então, sempre que seu horário for redondo, sem exceção, você pode usar o o'clock, ok? E aí, quando passa esses minutos aí, como que eu falo? A gente tem uma dicasinha não, né? É um jeito de usar, que é o seguinte. Quando a gente tem passado daquele horário que a gente citou, entre 1 e 9 minutos, entre 1 e 9, tá? Então, do 1 até o 9, a gente vai usar esse ou antes do minuto. Por quê? Vamos supor que agora fosse 1h05. Nós teríamos aí, se a gente tivesse um relógio digital, o número 1, os 2 pontos, 0 e aí sim o 5, certo? Esse 0 que tá aqui, ele não representa nada, ele não tem valor, ele é literalmente o 0 à esquerda. Mas na hora da gente falar o horário, a gente pode falar it's 1 ou, que representa esse 0, 5, ok? E por que eu falei que só vale entre os números de 1 a 9? Porque a partir do momento que viram 10 minutos, aí os algarismos, eles já são 2. O 10 mesmo. Antes do 0 que tem aqui, a gente tem o número 1. Entenderam? Então, sempre que o 0 estiver à esquerda, aí você pode colocar esse ou aí, ok? Depois, a gente tem aqui o 1h15. Só para explicar, eu tô olhando no livro aqui, inclusive, tá? Os horários bonitinhos para vocês irem acompanhando junto. Então, nós temos o 1h15. 1:15. It's 1:15. Então, se eu sei os números do 1 até o 59, eu sei falar as horas. Do jeito americano, no caso. Porque eu só vou citar hora, 1, minuto, 15. É sempre assim, ok?
Depois desse relógio, a gente tem o 1h30. Essa é boa. Por quê? Porque a gente não fala 1h30 aqui em português. E também a gente não precisa falar 1h30 em inglês. A gente pode usar uma palavra que representa esse meia. Essa palavra é o half. Half. Tá até escrito aqui também, tá? Então, vocês podem usar ele da maneira americana. It's 1.5 Sabe aquele seriado 2.5 Men? Que a gente vê que é 2 homens e meio? Então, esse half é a mesma coisa. É metade. Metade tanto para hora quanto para qualquer coisa. Então, se eu quiser falar de qualquer coisa pela metade, a palavra é half, ok? Então, it's 1.5. Ou, se você não lembrar dessa palavra e quiser colocar o número, it's 1:30. Depois, a gente tem aqui, ó, it's 1:40. It's 1:40, ok? Esse daqui a gente continua seguindo o mesmo padrão. E no último relógio nós temos it's 1:45. 1:45, certo? Então, o padrão americano para falar a hora, ele é bem simples. Desde que você saiba os números, você consegue falar as horas. É bem tranquilo. Vamos pro britânico agora. O primeiro reloginho só tem lá o It's 1 o'clock, porque ele fica igual nos dois. Tanto no britânico quanto no americano, esse o'clock ele é regra e ele vai valer para todos os horários redondos. Agora, no segundo reloginho, que a gente já tem ali 1:05, na linha de baixo tá escrito assim, It's 1:05. It's 1:05. E aí aqui a gente vê o quê? Que tá ao contrário. Primeiro eu citei um minuto para depois falar a hora. Por quê? Porque aqui a gente tá falando que são 5 minutos passados da 1. Então, eu passei 5 minutos daquele horário ali, tá? Depois a gente vai ter o terceiro relógio, perdão. E aí, a gente tem lá em cima, it's 1:15, 1:15, ou it's 1:15. E aí fica aquela dúvida no ar. Teacher, mas que diabo de número é esse? Quarter? Que é isso? Como assim? Vamos lá. Vamos fazer matemática básica aqui. Vamos fracionar uma hora. Cada hora tem 60 minutos, certo? Se eu divido por 2, eu fico com 2 metades de 30 minutos. Se cada uma dessas metades eu dividir por 2 também, vão ficar mais 2 metades em cada lado de 15 minutos. Na somatória, nós temos 4 pedacinhos de 15 minutos dentro de uma mesma hora, certo? Então, a gente chama cada pedacinhos assim de 1/4 de hora. E é por isso que a gente tem esse quarter ali. O que significa isso traduzindo literalmente? É 1/4 passado da 1. 1/4 de hora que se passou, certo? Precisa falar desse jeito? É obrigatório falar com quarter? Não. Mas muita gente usa, então é bom vocês saberem, porque às vezes vocês podem perguntar a hora e a pessoa te responder desse jeito. Então você precisa saber do que se trata para não ficar perdido. Se você quiser falar, por exemplo, it's 1:15, também vai poder, também vai estar correto, tá? Não vai estar errado, não. É que quando a gente trata da maneira britânica, isso aqui é muito mais comum do que falar com um numeral, ok? O próximo reloginho, a gente vai usar novamente a palavra half, que eu falei pra vocês agora há pouco. E aí, continua no mesmo esquema. It's 1/2 metade passada da 1, tá? Até os 30 minutos, a gente faz contando dessa maneira. São tantos minutos passados de tal hora. Tranquilo? Mas a partir dos 30 minutos, a coisa muda de figura. E a gente começa agora a fazer contagem regressiva para o horário que tá para chegar. E isso a gente faz em português também. E tá aqui explícito nesse próximo reloginho. It's 20 to 2. It's 20 to 2. Ou seja, são 20 para as 2. Ok? 20 para as 2.
E aí, notem que eu parei de usar a palavra past e comecei a usar a palavra to logo depois dos minutos. E também, eu não coloquei que são 40 para as 2, e sim que são 20 para as 2. Como é contagem regressiva, vocês precisam colocar aqui quantos minutos faltam para chegar no horário seguinte, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso também na hora de você falar o horário desse jeito. E no último relógio, a gente tem aqui o quarter sendo usado de novo. It's a quarter to 2, ou seja, 1/4 para as 2, ou 15 para as 2, como vocês preferirem falar. Tá bom? Então, essas são as principais diferenças entre a maneira britânica e a americana de falar as horas. Aí vem aquela questão, tá, teacher, mas eu posso, por exemplo, falar da forma americana na Europa? Pode. Posso falar da forma britânica na América? Pode. O importante é que você entenda todas as maneiras para você conseguir se comunicar, e caso você precise da informação, você também precisa entender o que estão te passando, tá? Nessa mesma página, a gente tem aqui algumas functional tips, tá? Que são importantes na hora da gente aprender o horário. A primeira que tá ali gritante é o AM/PM. O que é isso daqui? No inglês, a gente não trabalha com sistema de 24 horas. Então, quando a gente chega no 12, a gente volta o reloginho pro 1. Então, vamos supor, a gente tem da 1 da manhã até o meio-dia e 59. Isso, da 1 da manhã até meio-dia e 59, certo? Então, nós vamos do 1 até o 12. Quando esse 12 termina de rodar, a gente volta pro 1. E aí, a gente vai do 1 da tarde até a meia-noite e 59 de novo, tá? Então, ele repete, é cíclico. Como que a gente vai separar esse AM e esse PM? O AM, ele vai da meia-noite e 1 até o 11h59. Não, minto. Da meia-noite até as 11h59 do dia seguinte. Já o PM, ele vai do meio-dia até as 11h59 da noite. Então, cada um dos dois tem 12 horas aí de período. Então, o AM, ele engloba a madrugada e manhã, e o PM engloba tarde e noite, beleza? Ótimo. E como eles não fazem esse sistema de 24 horas, não vai existir, por exemplo, eu colocar 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas. Isso não vai acontecer. Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse mandar um convite para vocês agora e vocês fossem a uma festa minha. Nesse meu convite, eu vou colocar o horário que ele vai acontecer. E vai ser à noite. Vai ser às 8 da noite. Ao invés de eu colocar no meu convite 20 horas, eu vou colocar 8, normal, e do lado desse 8 eu vou colocar PM, porque com esse PM eu tô indicando qual período do dia que a festa vai rolar. Se eu não faço isso, vai dar uma confusão, porque aí muita gente pode achar que é de manhã, muita gente pode achar que é de noite, enfim. Então, ele principalmente serve pra isso, tá? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque num momento em que alguém vem e pergunta assim, what time is it? What time is it? Ela tá te perguntando que horas são. Você sabe, você tá olhando ali se tá de dia, se tá de noite. Então, obviamente, que numa situação dessa, você não precisa dizer, it's 1 p.m., por exemplo. A pessoa tá vendo. Então, se você responder mais sucinto, it's 1 é o suficiente. Agora, se você não tá no mesmo ambiente que a pessoa, ou você tá mandando um convite, como eu citei agora, aí o ideal é que você coloque AM ou então PM, certo? Aí, além disso, a gente tem 2 horários aqui que eles são específicos porque eles têm nomes diferentes. O meio-dia e a meia-noite. O meio-dia, vocês podem tanto falar it's 12 o'clock, it's noon, ou então it's midday. Então, nós temos 3 opções. O 12 o'clock, eu, Jéssica, não uso porque fica repetitivo, porque o meia-noite também pode ser assim.
Mas o noon e o midday, eles são muito úteis, tá? Assim como a gente não fala são 12 horas, assim a gente fala são meio-dia ou são meia-noite. É meia-noite, meio-dia, enfim. Então, não tem necessidade de você usar esse 12 o'clock. Ele pode ser usado caso você esqueça das palavras, como eu falei lá no a quarter e tudo mais. Mas, o mais comum é que você use midday ou noon. Já com a meia-noite, a gente tem também uma palavra específica. Então, pode tanto ser it's 12 o'clock ou it's midnight. Midnight, inclusive, é uma palavra bem conhecida, né? Os sinônimos de meio-dia não tem tanto, assim... Nem todo mundo conhece, mas o midnight muita gente ouviu. Então, assim, midday, midnight. Fica bem mais fácil e bem mais tranquilo também. Evita que você confunda, tanto para você falar quanto para você escutar, enfim. É bem mais tranquilo, ok? É o seguinte, meus amores. O que vai acontecer agora? Vocês vão fazer o exercício da página 39, ok? Esse exercício consiste em quê? Vocês têm 9 relógios com o ponteiro já aqui bonitinho. E vocês vão escrever pra mim, embaixo, por extenso, que horas são. Então, what time is it? It's. E aí, vocês vão colocar o horário ali pra mim, tá? Caso vocês não saibam ver o horário de relógio de ponteiro, pergunta pra alguém que estiver com vocês, pra mãe, pro pai e tal, tá? Pede ajuda aí, não fiquem com vergonha. Em seguida, vocês vão fazer a página 21, a 21 aqui, do workbook de vocês. O exercício que vocês farão é o exercício 10 e também é de what time is it? Então, tá perguntando aqui as horas e na frente a gente tem os horários escritos não, né? Tá aqui, ó, o numeral. E você vai colocar por extenso pra mim que horas são, certo? Eu não sei se o professor vai passar mais algum exercício pra vocês, além desses que eu estou mandando. Mas os do livro são esses, e aí vocês façam e mandem foto pra ele, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, volta o vídeo, pausa o vídeo, volta o vídeo, não tem problema nenhum. E não esquece de fazer os exercícios e mandar, beleza? Beijo e até mais!